tratativas que ele teve tanto com o Congresso, tanto com a Câmara dos Deputados, quanto com o Senado Federal, você acredita que houve uma relação boa, por assim dizer, ou de fato o governo poderia ter cedido mais em algum ponto ali ou outro? Rafa, eu acho o seguinte, a gente tem que olhar em perspectiva, porque assim, quando o presidente Lula assume a presidência em 2003, a relação entre os poderes era uma. A partir de 2023, ela é outra. Eu acho que o Lula, eu acho que ele demorou um pouco para entender a redefinição das regras do jogo, né? Eu acho que o presidente Lula é um sentimento que eu tenho, tá? Que quando ele assume o poder em 2023, ele achou, talvez, que ele poderia governar como no seu primeiro mandato em 2003. Só que o cenário é radicalmente diferente. Hoje, o Congresso Nacional, ele abocanhou 25% do orçamento por meio das emendas parlamentares. Então, o Brasil hoje, a gente vive num sistema presidencialista, mas, na prática, é um sistema parlamentarista às avessas. Por quê? Porque o Congresso ele está empoderado. E, para o Congresso, esse parlamentarismo às avessas num sistema presidencialista é o melhor dos mundos. Porque o Congresso tem 25% do orçamento, né? Não depende, você tem as emendas impositivas, né? Onde você não precisa necessariamente dar apoio ao governo da ocasião, e quem leva o ônus da governabilidade é o executivo. Então, o Lula, né, é bom lembrar a composição que ele fez, né, nos governos dele, né, nos governos anteriores, ele fazia lá nomeava seus ministros, né, para agradar a base. Hoje não é mais assim. A gente lembra que quando saiu lá o ministro das Comunicações, Juscelino, ele indicou um deputado, se não me engano, do União Brasil, e o deputado, que não era nem muito conhecido, recusou o ministério. Então, assim, essa relação entre os poderes, ela mudou bastante. Eu acho que o Lula, ele conseguiu até vitórias muito importantes com o Congresso que se tem hoje, porque, assim, a Câmara, ele não tem apoio. O Senado ele ainda consegue ali controlar. A gente viu que com o Messias o governo teve uma derrota acachapante, né? O Davi Alcolumbre ele deu uma cartada que eu até gostaria aqui de comentar em cima do que a Carolina falou. Você tinha ali a Câmara, né, onde o governo tem que se esforçar muito ali para conseguir fazer uma maioria, e o Senado o governo ainda consegue ou conseguia controlar, né? No caso do presidente Lula, ele conseguiu aprovar uma reforma tributária, ele conseguiu aprovar medidas econômicas. No caso, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, conseguiu aprovar medidas econômicas muito importantes que tiveram o apoio do Congresso, né? Aliás, o governo Lula ele conseguiu aprovar aquela PEC do chamado fura-teto antes mesmo dele tomar posse, para abrir espaço no orçamento, né? Então, quando o Lula elege em 2022, você tem ali uma mudança de governo. Mesmo antes da posse, o governo Lula já tinha conseguido ali abrir o espaço no orçamento com a PEC fura-teto. Agora, com a reeleição, eu acho que já é diferente, já é uma relação mais desgastada. Depende também de qual vai ser essa composição das duas casas, Câmara e Senado Federal. Mas eu acho que essa relação com o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, vamos ver como é que vai ser, caso o Lula vença as eleições, se vai ser uma vitória por uma diferença eleitoral muito pequena, se vai ser uma diferença eleitoral em que uma eventual vitória seja uma vitória mais confortável do ponto de vista eleitoral, porque eu acho que o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, ele fez uma jogada muito arriscada ao conspirar contra a indicação do Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal. E por quê? Porque se Lula se reelege, o Lula ele vai estar numa posição muito mais favorável em relação ao presidente Davi Alcolumbre, que vai tentar buscar sua reeleição em fevereiro. Então o Alcolumbre vai precisar mais do Lula, né? Porque o Lula já vai estar reeleito. No caso, se o Flávio ganhar e a direita fizer a maioria no Senado, a direita vai querer colocar
o candidato dela, seja a Tereza Cristina, que é mais moderada, ou mesmo o Rogério Marinho, coordenador de campanha do Flávio. Porque o Davi Alcolumbre ele deu 2 vitórias para a oposição, né? Ele deu a anistia e deu a reprovação do nome do Jorge Messias. Então, o Davi Alcolumbre ele vai precisar também se equilibrar ali. Caso o Lula vença, o Davi Alcolumbre vai ter que buscar o Lula para ter apoio em fevereiro de 2027 a sua reeleição. E caso o Flávio vença e tenha aí uma vitória, consiga uma composição favorável no Senado, que é o que a direita, o bolsonarismo espera, o Davi Alcolumbre talvez seja descartado como candidato à presidência do Congresso do lado da direita, né? Eles podem ter seus próprios candidatos. Esse poder que o Congresso tem atualmente deixa mais claro ainda o quão é necessário que a gente preste atenção nos nomes que a gente vai dar o nosso voto. Então, sempre é comum, quando chega perto da eleição, as pessoas chegam, você lembra em quem você votou para deputado federal? Você lembra em quem você votou para senador? E a pessoa não sabe responder. E diante do que você explanou aí, a necessidade de que a gente não só lembre, porque é importante lembrar, mas lembre para poder cobrar é extremamente necessário. Então, na hora que você está ali na urna, para ouvir aquele barulhinho, de fato, leve em consideração tudo isso que a gente está falando agora, tudo isso que você lê, as informações que você consegue, porque faz diferença, gente. Não é só o voto. Obviamente o cargo mais importante é o de presidente da República, né? À toa que estamos aqui, né? À toa que a gente está conversando com você, trazendo essas coberturas de todas as convenções, claro, mas todos os votos importam. Eu disse mais cedo, né, que infelizmente aqui em Brasília a gente não consegue votar em vereador, em prefeito, né? A gente só vota aqui de 4 em 4 anos. Mas todos esses votos fazem diferença porque vai realmente impactar a tua vida. Carolina, diante essa minha pequena aula, essa coisa meio metida de tentar colocar na cabeça das pessoas em relação à questão do voto, queria que você também pudesse analisar esse poder que o Congresso tem, como que você acha que Lula pode trabalhar diante do que foi trabalhado nesses últimos 3 anos e meio para um possível novo mandato. É bastante complicado, né? E, assim, é muito importante o que você falou mesmo, da gente saber escolher os nossos candidatos que vão estar ali no comando pelos próximos 4 anos, né? Porque são eles que vão definir as leis que vão impactar a nossa vida, né? Então, por exemplo, o fim da escala 6x1, que é uma pauta que começou ali com a deputada Erika Hilton em 2023, 2024, se não me falha a memória. Então, ela começou ali com essa pauta. Na época, o governo falou, nossa, mas que problema, isso não vai acontecer, não vai virar. Isso foi crescendo, crescendo, crescendo e se tornou uma pauta que você escuta os trabalhadores falando na padaria, no mercado, sabe? É algo que se tornou essencial para todo mundo e você tem hoje um Senado que não quer votar, tem um presidente do Senado que não quer votar essa pauta que é importante para a população, porque ele precisa de uma conversa com o presidente Lula, ele quer que o presidente Lula vá até ele para conversar e assim conseguir resolver essa situação, né? O que não deveria ser comum, né? Já que é uma pauta de interesse da população, uma pauta que vai afetar todos os trabalhadores, né? Ele não deveria colocar o seu desejo pessoal de querer conversar com o presidente Lula, né, como contrapartida para poder fazer uma pauta que é de interesse do país, né? Então a gente tem que analisar muito bem isso na hora de escolher os nossos candidatos, porque são eles que vão determinar se um projeto de lei que vai impactar a minha vida, a sua, do nosso espectador, vai caminhar ou não, né? E isso é muito complicado, assim, porque fica muito nessa dependência de presidente ir até o presidente do Congresso, conversar, tentar fazer com que aquela proposta caminhe, né? Então, mas é como a gente já falou aqui, se o presidente Lula ganha, ele está numa posição um pouco mais confortável de poder sentar e conversar com essas pessoas, com esses chefes do Congresso, tanto Câmara quanto Senado, para poder dialogar, para poder negociar o andamento dessas pautas e das próximas que virão, né? Essa semana a gente publicou uma nota, só para exemplificar, a gente publicou uma nota na coluna falando sobre a proposta do presidente Lula
para a educação, que são as escolas em tempo integral. Só que para isso ele precisa aprovar um projeto que está na Câmara dos Deputados, que vai mexer ali nas regras do arcabouço, né? Ele tira os gastos com construção, reforma de escolas da regra ali do arcabouço, para que esse projeto das escolas em tempo integral aconteça. Só que isso vai precisar ali de uma conversa, de um jogo de cintura muito grande do presidente Lula e os seus ministros ali da Fazenda para poder fazer com que essa matéria avance, né? Porque a gente está falando de gastos, a gente está falando de criar uma exceção ali na regra de gastos para algo que é importante também, que são as escolas em tempo integral. Então, esse diálogo precisa acontecer pós-eleições, né? Mas aí o presidente Lula vai estar numa situação um pouco mais confortável para poder fazer esse diálogo e medir forças, de certa forma, com o Congresso. Olha, vamos dar uma pausazinha para você que está acompanhando a gente na TV e quero fazer também a propaganda aqui, né? Ela falou coluna, ó, a Carolina Nogueira está na coluna do Igor Gadelha e o Felipe Salgado está na coluna Grande Angular, todos aqui do Metrópolis. Os discursos começaram agora na convenção do PT. A gente vai passar um pouquinho, então, para você o que está acontecendo agora por lá. Daqui a pouco a gente volta. Sentir a energia de